Olá, você está aqui no Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia de Turma do Fundão. Turma do Fundão é o nosso quadro de Neurociência Aplicada à Educação, um oferecimento da Educação Inédita. A Educação Inédita é a consultoria que leva a neurociência para as escolas, através das formações de professores e também a partir da construção de materiais e projetos, para que a neurociência seja um dos princípios de conhecimento que norteia o processo pedagógico, o processo escolar. Pois bem, hoje eu estou aqui, inclusive, na sala da Educação Inédita, né? Esse aqui é o espaço físico que a Educação Inédita tem no grupo Inédita, aqui no espaço A4, que é o espaço que fica na Vila Nova Conceição. E meu objetivo hoje é tratar sobre um tema que, na segunda-feira, eu fiz uma live lá no canal do Instituto Conectomos para falar sobre neurociência na educação e, inclusive, para falar sobre o curso de pós-graduação que o Instituto Conectomos tem com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E vários professores que participaram da live, que estavam assistindo a live, comentaram a respeito de por que será que não existe uma formação de neurociência dentro das faculdades ou nas formações de licenciatura. Quer dizer, por que o professor ele não recebe esse tipo de formação, né? E isso é histórico, né, gente? Na verdade, basicamente, especialmente no Brasil, porque a depender do país, assim, eu já tive algumas experiências nos Estados Unidos e também na Europa, que me mostraram que isso é uma característica bem brasileira. Essa segregação muito forte entre ciências naturais e ciências humanas, como se fosse impossível que elas dialogassem, né? E eu digo que esse é, quem sabe, o principal desafio que nós que militamos nessa perspectiva de aplicar neurociência à educação enfrentamos cotidianamente, né? Porque é muito comum que a gente seja visto como tratando de apenas um aspecto da integralidade humana, né? As pessoas dão ênfase, digam, o ser humano é um ser biopsicossocial, espiritual, cultural, não sei quantos al. E para mim, eu já disse isso aqui no Nada Trivial, essa estrutura que o ser humano é um ser biopsicossocial, espiritual, para mim isso é um pleonasmo. Porque eu deveria já, ao compreender, a partir da palavra ser humano, eu já não poderia nem ter a vontade de querer definir ou dividir. Porque não é que existem diferentes esferas, é que estas esferas coexistem de forma complexa. Então, não existe o cultural, por exemplo, sem a sua estrutura biológica, né? A biologia, a partir das próprias dos próprios desafios que são constituídos pela questão corporal, pela questão da vivência do corpo, ela surge através da perspectiva da cultura. Então, como é quase impossível a gente falar de uma coisa sem falar da outra, né, aqui dentro do canal Nada Trivial, o livro que nós estamos lendo às quartas-feiras no Leia Comigo, aqui do Nada Trivial, fala justamente sobre essa perspectiva. Como é que o biológico, a partir do seu regramento biológico, constituiu a construção do social e do cultural. Então não existe você falar que o ser humano é um ser biopsicossocial espiritual. Isso é pleonasmo. Até porque você não vai conseguir dividir essas esferas e tratá-las de forma independente. Você não consegue trabalhar a psique sem entender o cérebro social. Você não consegue trabalhar a cultura, nem a compreensão do papel da cultura, dos valores, das crenças de um indivíduo, se você não compreender a formação do sistema emocional, do sistema límbico. Então, as coisas estão muito integradas. E aí fica esse lugar, que é um lugar meio fora de época, na minha forma de compreender, pelo momento que nós estamos vivendo, de ficar se discutindo se uma abordagem neurocientífica é uma abordagem determinista, ou reducionista, ou biologizante do processo educacional, como se nós estivéssemos numa disputa do behaviorismo versus o Paulo Freire ou versus o construtivismo em algum momento do século XX. Né? Momentos do século XX, assim, anos 60, anos 70, anos 80, nem os anos 90 do século XX, essa discussão fazia sentido mais. Né? Sim, eu concordo. Lá atrás, quem estudava sobre o cérebro era extremamente determinista e pragmático. Inclusive, nós tivemos momentos bem delicados e escuros dessa história, porque, por exemplo, na Itália, na década de 60, você tinha um autor, que é o Lombrusco, que
fazia sugestões, inclusive, a respeito de retirada de partes do cérebro de pessoas que eram criminosas ou que tinham um perfil psicopata, quer dizer, e as pessoas têm essa memória, tem a memória da lobotomia, né, como se a neurociência tivesse alguma coisa a ver com isso, até porque a neurociência não é uma prática clínica, não é uma prática diagnóstica, não é uma prática terapêutica. Né? Quando a neurociência entra na escola, ela não entra para discutir TDAH, ou discutir TEA, ou discutir. A gente pode apoiar na compreensão dessas patologias, porque a gente conhece os mecanismos cerebrais? Sim. A gente pode propor ferramentas de inclusão a partir do processo pedagógico baseado em neurociência? Sim, podemos fazer tudo isso. Mas nós não estamos lá para identificar, para diagnosticar, para tratar. Isso é muito importante de ser ressaltado. Porque fica esse lugar meio estranho de que o objetivo, o grande objetivo da neurociência é medicalizar a educação. É uma bobagem, gente. Quem fala isso não entendeu nada dessa história por enquanto, né? E eu estou aqui absolutamente aberta para essa discussão. Eu não estou achando que minha palavra vale tudo, até porque eu reconheço, e tenho que dar o braço a torcer, que tem um monte de gente da neurociência que faz esse papelão, que não entende, inclusive, até pela pouca profundidade na discussão humanística que tem por trás disso, por que estão falando que a neurociência é reducionista, né? A pessoa não sabe nem o porquê disso, então como é que ela vai argumentar, né? Ela não entende a origem dessa crítica. Eu entendo a origem da crítica, eu recebo essa crítica, porque eu sei que tem muita gente fazendo esse papelão, mas é muito importante que vocês saibam que não é o objetivo da neurociência. Se a gente for buscar autores lá, né, do começo dessa história, se você pegar, por exemplo, os princípios da ciência neural, do Eric Kandel, de 1995, que é um tratado. Eu nem sei se ele está por aqui. Aqui, ó. Faz o favor para mim, pega esse livro azul que está aí para eu mostrar para o pessoal aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Muito obrigada. Valeu a força. Ó, aproveitar que nós estamos em loco, está tudo aqui, ó, fica mais fácil de mostrar para vocês. Inclusive, é um livro que para em pé, de tão grosso que ele é. Né? Princípios de Neurociência, Eric Kandel. Essa versão, essa edição aqui é a quinta. Mas a primeira edição desse livro já tinha, no primeiro capítulo, por isso que eu digo que a minha neurociência é kandeliana, que no primeiro capítulo ele já propõe a neurociência como uma disciplina de interface. O termo transdisciplinar não tinha nem sido cunhado por Edgar Morin, certo? E Eric Kandel já estava propondo isso na construção da neurociência. Porque a neurociência ela foi construída, ela foi encontrada como um recurso para que a gente fizesse justamente a união dos conceitos. É por isso que a neurociência é o que é. Você já ouviu falar em cardiociência? Não. Porque não tem a necessidade de eu juntar todo o conhecimento que existe sobre o coração para poder entender como é que o coração funciona. Eu faço isso dentro da biologia, eu não preciso entender, ainda que muita gente diria, né, que o coração é o segundo cérebro, que o coração é a sede da mente, ou que o coração é a sede da emoção. Aristóteles adoraria, né, esse recrudescimento dessas teorias, porque para ele o coração era o centro de tudo. Mas não existe cardiociência. E a razão para não existir cardiociência é porque, definitivamente, não há nada a ser investigado sobre o funcionamento cardíaco que ultrapasse os muros das ciências naturais. Né? Do ponto de vista físico, o coração é muito bem conhecido. Inclusive, quem sabe na fisiologia seja o primeiro órgão a ser conhecido, a ser estruturado. Essa perspectiva da cardiociência, né, dela não existir, é justamente pelo fato de que a gente já se mesmou a discussão sobre o coração. Só que o cérebro, você pode pegar todos os recursos das ciências naturais, que eles não vão ser suficientes. A gente precisa da engenharia, a gente precisa da dinâmica elétrica, a gente precisa de um monte de outras perspectivas para efetivamente ser um construtor de um conhecimento que dê conta do funcionamento cerebral. E, obviamente, que as ciências humanas têm um papel fundamental, pelo tanto que a gente já avançou na sociologia, na antropologia, nos conhecimentos da psicologia, da pedagogia. Então, não é uma coisa contra a outra. A neurociência é a proposta de transdisciplinaridade. Ela busca este conhecimento. O que você vai ver de autor de neurociência, o Damasio, quem sabe, seja o principal exemplo, de autores de neurociência que usam discussões filosóficas para embasar o seu princípio teórico, isso é muito importante e é muito latente, né? Então, hoje eu trouxe para vocês uma velha companheira para me acompanhar aqui no vídeo. Quem é das antigas aqui conhece a Keké. A Keké entrava comigo em vídeo
né, lá atrás, no começo do que a gente chamava de Inédita Cursos, que foi a primeira empresa lá de 2009, e a Keké era a minha partner, tipo, sabe, igual o Louro José para Ana Maria, era a Keké para mim. Eu conversava com ela nos vídeos, né? E uma das perguntas que aparecia num balãozinho assim da Keké, e que tem tudo a ver com esse vídeo, por isso que ela está aqui hoje, é: tá, e eu com isso? Professor, agente de educação, pai, você com isso? Você precisa entender que existe um enorme contingente de conhecimento novo, fresco, pronto para que você explore e junte ao que você já sabe. Não é pegar isso contra aquilo, é ler a neurociência à luz do seu conhecimento. Sempre será esse lugar, sempre será essa perspectiva da gente ser capaz de construir uma nova vertente de pensamento pedagógico, acumulando a neurociência ao contingente do conhecimento já disponível. Certo? Não é um novo método, não é uma nova ferramenta, é conhecimento novo. Então, que quer? Você com isso, você bonitinha, ela tem uma pimentinha para afastar o mal olhado e ao mesmo tempo ela tem um colarzinho do Mardi Gras de New Orleans para dizer que aqui a gente também gosta de festa, a gente também tem esta alegria de fazer acontecer. Por isso que a Keké tem esses símbolos pendurados nela. No fundo, o que a gente busca é uma grande reunião, um grande conjunto, e não apenas uma perspectiva de achar que a gente tem uma ciência e que por isso a gente vai atropelar todo mundo. Está bem distante disso a nossa proposta aqui no Nada Trivial, na Educação Inédita, que é o patrocinador do Turma do Fundão, e eu convido você a assistir a live de segunda-feira que ficou gravada lá no canal do Instituto Conectomos, para você ver essa discussão que a gente fez por lá e acompanhar todos os conteúdos aqui do Nada Trivial, especialmente o Leia Comigo, o Neurociência na Veia, que vai te instruindo sobre esses conhecimentos de neurociência da forma mais acessível possível, um canal aberto no YouTube, até que você considere que está na hora de você vir se aproximar dos trabalhos que a gente realiza aqui, com as nossas entregas de alto valor para qualquer campo, né? O campo da educação é esse que a gente trabalha às quintas-feiras aqui no Turma do Fundão. Muito obrigada pela sua presença. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que vão poder acrescentar essa discussão e continue nos acompanhando aqui no Nada Trivial. Um abraço e até o próximo.